Meus irmãos, a paz do Senhor, Francisco Barbosa, mais uma vez diante de Deus e da presença do Senhor. Nós, mais uma segunda-feira, nós estamos reunidos aqui para que nós possamos meditar na palavra de Deus. E nesta noite muito especial, todas essas segundas-feiras têm sido muito especiais para nós. Nós estamos meditando numa série de palavras, né, de porções da palavra, onde nós estudamos as mulheres de Deus, uma pequena parte, melhor dizendo, das mulheres que o Senhor tem utilizado como instrumento na Bíblia para que possa mandar uma mensagem para nós e nos ensinar conceitos importantíssimos para a nossa vida. Eu quero desde já ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Nós enxergamos pela fé o trabalhar e o agir de Deus para que nós possamos glorificar o seu nome. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar o perfil de uma mulher. Ela é extremamente graciosa. O nome dela quer dizer graça, né? E ela é da tribo de Efraim e tinha um marido. Infelizmente ela não gerava, mas Deus abriu a sua madre. Você sabe de quem nós estamos falando? Já já nós vamos começar a estudar o perfil dessa grande mulher de Deus e que influenciou demais o panorama bíblico do Velho Testamento. Essa mulher foi mãe de um grande profeta. E por isso nós vamos estudar o seu testemunho. Já que ela era mãe de um grande profeta, é necessário estudar o que essa mulher tinha de qualidades, de defeitos, de dificuldades e de acertos. Amém? Principalmente, a mulher tinha um Deus soberano, como você tem um Deus soberano. Ela era comum, ela era uma mulher normal, como você é uma mulher normal. Nesta noite nós vamos estudar sobre essa personagem, eu já digo quem é. Antes, se você estiver interessado, quiser nos dar uma ajuda, vai lá no nosso canal do YouTube, Fran Barbosa, no YouTube, curte lá, faz a sua inscrição, se inscreve nos nossos canais, assina, aperta o sininho para que você possa ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo. Essa é a última personagem do Velho Testamento. E essa personagem vai estar subindo para o YouTube também, provavelmente essa semana, mais ou menos na quarta-feira. E se você assinar, apertar o sininho lá, quando você se inscrever, você vai receber na hora a mensagem de que essa live subiu, para que você possa rever os pontos e estudar. Ok? A campanha que nós estamos realizando se chama Mulheres da Bíblia. E nós estamos estudando 7 personagens da Palavra de Deus que influenciaram a Bíblia, influenciaram o panorama bíblico da sua época. 7 mulheres que fizeram muita diferença para Deus. Nós já estudamos sobre Eva, nós já estudamos sobre Ruth, nós já estudamos sobre Raabe e hoje nós vamos estudar sobre Ana, ok? Ana é a personagem de hoje e nós estaremos ministrando uma palavra para você, mulher que está aqui nessa noite. Então, se liga aí que agora nós vamos estudar a palavra de Deus, ok? Texto aqui, vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu.
Agora eu rio dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é Deus que tudo sabe. Ele julgará tudo e as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome agora são saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7 filhos, e a que tinha muitos está desfalecendo. O Senhor tira a vida, e o Senhor dá a vida, faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor humilha e o Senhor exalta. Levante o pobre do pó, e do monte das cinzas ele tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz assentar em lugar de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre ele firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei e concede forças ao seu ungido. Lindo demais essa oração de Ana, né? Muito linda. Tá bem? Eu vou começar dizendo que o que você acha que Deus pode fazer? O que você acredita que Deus pode realizar na sua vida? Porque às vezes nós servimos a Deus, vamos à igreja, dizemos que somos cristãos, lemos a palavra, colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, e muitas vezes nós acreditamos que Deus está de olho em nós de forma superficial, de forma longe. Deus tem problemas para resolver no universo, Deus tem dificuldades com uma constelação enorme para lidar, Deus tem bilhões de pessoas para tratar, e Ele não se importa conosco, não se importa com os nossos problemas, e não se importa com as nossas emoções, e não se importa com os nossos conflitos. Eu quero te perguntar, o que você acha que Deus é capaz de fazer para fazer você mudar de ideia com relação a isso? Eu não sei se você acredita que Deus é um Deus que age de forma completa em todas as esferas da nossa vida. Talvez você ache que Deus age em algumas áreas e em outras áreas Deus não mete o bedelho, não toca. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite para nós começarmos. Deus se importa com você. Ele entende você. Ele conhece você e Ele sabe o momento certo de te tocar, de te transformar e de te exaltar. Vamos começar por aqui. Deus sabe o que dá e sabe para quem Ele dá. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, no primeiro sermão em Mateus 5, que se um filho pede comida ao pai, pão, Deus não vai dar pedra para o seu filho, porque Deus conhece a necessidade do seu filho. E se o filho pedir alguma coisa de necessário, Deus não vai dar uma cobra para ele, porque Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Aí você pode estar me perguntando, Francisco, mas eu estou há anos nessa aflição. Eu estou há anos que se passaram, anos a fio e nada muda. Não consegue mudar, não consegue superar esse trauma, não consegue superar essa dificuldade. Mas Deus está me trazendo aqui para te dizer que, como Ele fez com Ana, Ele vai fazer com você.
Aquela mulher tinha passado muitos anos casada com seu marido. Eu não sei se você lembra do contexto da história de Ana, mas eu vou facilitar aqui. Ana é uma mulher da tribo de Efraim, casada com um levita da tribo de Efraim. Levita no sentido de que ele trabalhava no templo. Ele era da tribo dos coatitas. Eucana era um homem fiel a Deus, um homem que servia ao Senhor. E tinha uma esposa fiel a Deus e que servia ao Senhor com fidelidade. Eucana, ele tinha uma família inicialmente abençoada. Era casado, tinha um serviço no templo, era levita e era casado com uma mulher serva de Deus. Só que parece que as coisas muitas vezes não funcionam do jeito que nós queremos. Muitas vezes você está passando por situações que você não planejou, por coisas que você não preparou, por coisas que você nem sequer sabia, você não sabia onde você ia nascer, você não sabia quem seriam seus pais, você não sabia em que cidade você ia nascer, você não sabia que tipo de dificuldades você ia ter. No entanto, existem coisas na vida que nós não escolhemos. E eu posso estar falando para alguém aqui que sofre muito por algo que você não escolheu. Você não decidiu e você está nesta situação, mas você não teve autonomia para si. Você não errou, você não pecou, você simplesmente está nesta situação por uma conjunção de coisas que você não tem domínio. Por que eu estou falando isso? Porque a esposa de Elcana, ela sofria de uma doença. E essa doença era a esterilidade. Como a sua antecessora, a sua descendente, a sua antecessora na sua árvore genealógica, a esposa de Jacó, de Abraão, era estéril, a esposa de Jacó era estéril, e esta mulher também era estéril. Essa mulher ouviu falar das histórias do Velho Testamento e com certeza conhecia Sara, com certeza conhecia Rebeca, e ela ouviu falar do grito de Rebeca quando diz: me dá filhos, senão eu morro. Essa mulher tinha um problema, ela tinha um bom marido, era um servo de Deus, fiel a Deus e trabalhava para Deus. Infelizmente, essa mulher só tinha um único problema, pelo menos é o que mais claro da Bíblia. Essa mulher não conseguia gerar filhos. E você vai me dizer: Francisco, isso não é um problema tão grande. Isso não é um problema tão terrível assim. Talvez para você que mora no Brasil no ano de 2020, não. Mas para uma mulher judia da época de Ana, não gerar filhos era uma espécie de maldição divina, de acordo com a sociedade de Ana. A sociedade de Ana encarava uma mulher estéril como uma mulher que não frutificava, uma árvore seca. E por isso a sociedade, no auge da sua hipocrisia, dizia que essa mulher era amaldiçoada por Deus. Essa situação deixava Ana deprimida, deixava Ana angustiada, deixava Ana, sabe, sem a atenção devida da sociedade. A sociedade discriminava esse tipo de mulher. Não porque ela tinha cometido algum pecado ou feito alguma coisa de errado, mas simplesmente porque ela não podia ter filhos. Existe uma lei em Israel que o homem precisa gerar descendentes para sua tribo, para sua família. E Elcana não poderia viver, aleluia, dignamente na sociedade se não tivesse filhos para gerar e dar sequência à sua descendência. Por isso Ana, olha, pensa na tortura que era aquela mulher sentir todo o peso da sociedade e sentir que o seu marido também sente o peso da sociedade. Aquela mulher sofria muito, somente por causa disso. Isso aqui é para começar. Ela sentia esse karma, esse peso e essa deficiência de não gerar e não ser reconhecida na sociedade. Além disso, a Bíblia vai dizer que Elcana se casa com uma outra mulher. Era natural, não para Deus, porque Deus decidiu no Éden unir um homem e uma mulher. Bigamia não era o projeto de Deus. Deus não quer um homem casado com duas mulheres.
Deus quer um homem casado com uma mulher. Paulo vai dizer na carta a Timóteo que quando ele fosse levantar os obreiros, diáconos e presbíteros, esse homem deve ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque Paulo entende aquela mácula da sociedade judaica que ele está vendo Timóteo entrar e pastorear. Então Paulo traz a menção àquilo que Deus projetou no início, que Jesus afirmou dizendo: una-se o homem à sua mulher e seja uma só carne. Esse é o projeto de Deus. Mas na época de Ana, as situações estavam tão longe de Deus, a população estava tão desassociada da lei, tão afastada de Deus, que havia as concessões naturais dos humanos, sabe? Homem tomando decisão e legislando no lugar da Torá, no lugar da lei, no lugar de Deus. Homens poderiam casar-se com outra mulher apenas para gerar filhos. E este era o panorama, este era o cenário e esta era a situação daquela família. Um marido com duas esposas. Era doido. Marido com duas esposas, uma estéril e uma que gerava. Só que por um acaso do destino, na verdade eu não acredito em acaso, por uma jesuicidência, vamos dizer assim, como eu gosto de falar, Eucana amava a Ana. A Bíblia vai dizer que quando eles subiam para Jerusalém, todos os anos, Penina, que é esta segunda esposa, que foi chamada à família para gerar filhos, Penina vai atribular a Ana. Penina vai dizer a Ana que Ana não consegue gerar, por isso ela é amaldiçoada, e Penina, por gerar, é abençoada por Deus. E talvez você esteja lembrando do seu contexto agora, da sua vida agora. Pessoas que olham para você e dizem: está vendo? Você não é abençoado por Deus. Você não é abençoada por Deus. Deus está na minha vida porque eu consigo gerar e você não consegue gerar. Você está falando de gravidez, Francisco? Agora não. Agora eu estou falando que pessoas se levantam para se colocar acima de outras pessoas, porque acham que Deus está com elas por alguma coisa que elas conseguem gerar. Porque elas geram obras, porque elas geram casamentos, porque elas geram filhos, porque elas geram pregações, porque elas geram canções. E outras que não geram, que não fazem, que não operam, não são abençoadas por Deus. Olha, eu vou deixar um recado aqui já para começar. Cuidado com a sua percepção de Deus. Não é porque você, aleluia, trabalha para Deus e Deus te abençoa que Ele só te abençoa. Preciso tomar cuidado com isso. Penina achava que porque Deus dava a madre aberta e filhos para ela, que Ana era amaldiçoada. E essa era a acusação. Eu posso gerar, você não pode. Deus está comigo, Deus não está com você. Essa forma de encarar a situação é uma forma muito lógica, mas também muito precipitada. Porque Deus abençoa o grande e abençoa o pequeno. Abençoa aquele que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Deus é poderoso para transformar o pequeno em grande e é soberano para derrubar o grande e transformar em pequeno. Penina está se exaltando, está diante de Ana, pisando Ana, apertando Ana, e Ana sente. Samuel vai dizer, que é o escritor, Samuel vai dizer que Penina apertava Ana de uma forma que Ana ficava triste, o texto vai dizer triste, e não comia, ficava tão triste, angustiada na alma, que ela chorava e não comia, perdia a fome. Já passou por isso, né? Já houve momentos de você chorar tanto que você perdeu a fome, que você não sabia o que dizer, que você não sabia o que fazer. Talvez você esteja passando por essa situação de angústia, de aperto, de afronta. Mas eu tenho uma palavra para você. Penina pode se levantar, mas a última palavra ainda está no trono de Deus. Penina pode dizer que você é amaldiçoada e ela é abençoada, mas Deus é especialista em fazer a roda da vida girar. Deus está observando você.
Deus está olhando para você. Deus está captando as suas reações, Deus está entendendo as suas motivações, Deus tem um projeto para a sua vida, mas Ele precisa que você passe por isso, para que quando você estiver preparado, Deus vai entrar com providência e fazer um milagre na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia vai dizer que Ana está angustiada. E o seu marido vai observar, vai perceber. E ele vai dar uma solução para Ana. Coisa que nós sempre fazemos. Nós homens somos fantásticos em criar soluções para resolver todos os problemas de qualquer mulher. E já está aqui o recado para você que é homem e está me ouvindo. Às vezes elas não querem solução, elas querem ser ouvidas. Muitas vezes elas estão chorando, angustiadas, amarguradas, e elas com Deus. E você chega com uma solução pronta, batida, e diz assim: se você fizer isso, acredite, elas não precisam disso. Elas não precisam das nossas soluções muitas vezes. Elas precisam de alguém que as ouça, de alguém que esteja perto, as abrace. E Elcana, percebendo a necessidade de Ana, Elcana vai dar uma solução. E a solução de Elcana é muito simples. Vai dizer: Ana, por que você chora tanto? Por que você ainda se preocupa tanto com isso? Por que você ainda quer filhos, Ana? E eu vou abrir um parêntese aqui e dizer: o desejo de Ana era muito mais do que um desejo de uma pessoa comum. O desejo de Ana estava gerando em Ana uma promessa. E essa fé que Ana tinha, esse desejo que Ana tinha, porque, irmãos e irmãs, quem tem um desejo não dorme. Quem tem um desejo, ele vai trabalhar, ele vai tentar, ele vai ajustar, ele vai tentar de todas as formas chegar àquele objetivo. Quem tem um desejo dado por Deus, vai sair da escravidão e vai virar governador, ele não vai parar. Deus não vai parar se Ele colocou esse sonho na sua mão, se Ele colocou esse sonho no seu coração, e você está dizendo: é meu esse sonho, eu penso tanto nisso, eu não paro de pensar nesse ministério, eu não paro de pensar nessa vocação, eu não paro de pensar nessa vida. É Deus que está colocando esse sonho no seu coração, e se prepare, porque se foi Deus que colocou, uma hora vai chegar e esse sonho vai se cumprir. Ana está gerando primeiro em angústia um sonho. Sonhos gerados em angústia transformam-se em uma bênção para a obra de Deus. Não se preocupe com a angústia, a dor é um momento que vai passar. Vai passar, e quando passar você vai ver o seu Samuel, você vai ver a bênção, você vai ver a virtude, você vai ver a glória de Deus, e você vai cantar como Ana cantou. Eucana vai chegar para Ana e vai dizer: por que você chora tanto? Por que você está chorando tanto? Não sou eu melhor do que 10, do que 7 filhos? Eucana está levando ali em consideração o número 7, que é o número de perfeição. Ele é levita, ele sabe o que ele está falando. E ele está dizendo: eu não sou melhor do que todos os filhos que você pudesse ter. Olha, querido, eu vou dizer uma coisa. Num dos nossos vídeos no YouTube, nós gravamos um vídeo chamado Silêncio. E nós falamos várias vezes uma única frase, e a frase é: o silêncio fala muito e não comete erros. Eu costumo dizer que saber calar é melhor do que saber falar. Se você tem uma proposta como a de Elcana para Ana naquele momento, é melhor que você fique calado. A sua mulher não precisa desse tipo de conselho, desse tipo de sugestão, desse tipo de solução. Eu tenho uma palavra aqui, e a palavra vai dizer que Elcana sugere isso, Ana não dá resposta. A Bíblia vai dizer que Ana se levantou. Aqui eu vou abrir um parêntese e vou relembrar você que Ana está angustiada, Ana está oprimida, Ana está sendo insultada. E Ana tem um marido que, infelizmente, não a entende. Angustiada, insultada. Sabe?
e um marido que não a entende. Você precisa se conectar a esta figura de Ana. Neste momento, eu quero te dizer, Ana se levantou, diz a palavra. O capítulo vai dizer que Ana se levanta, mas levanta para quê, Francisco? Levanta para responder à acusação? Levanta para bater de frente com Penina? Levanta para bater de frente com o marido, para bater de frente com Deus? Ana se levanta e Ana vai para o templo orar. Nós costumamos dizer que problemas que são insolúveis só são solucionados por um Deus que soluciona qualquer problema. O seu problema não é para ser tratado com homens. O seu problema não é para ser tratado com psicólogos, com pastores, com maridos, com amantes. O seu problema é para ser tratado com Deus. O seu problema é para ser tratado com Deus. A Bíblia diz que Ana se levantou, vestiu a sua roupa, foi ao templo orar. Chegando no templo, ela ajoelha e a angústia era tão terrível que Ana ajoelha e começa a balbuciar. Ela não fala, não sai voz da sua boca. O momento é tão grave, tão apertado, tão difícil, que a mulher não tem nem expressão para falar com Deus. Ela balbucia a sua dor, e na angústia de alma, o Sassama chama a atenção do sacerdote. Eli está sentado à porta do templo, numa cadeira, e observa a mulher sofrendo, chorosa, perdida, sem um norte, sem caminhos para prosseguir. Mas ela sabe que se ela for no templo, que se ela orar a Deus, Deus com certeza pode resolver o seu problema. Aqueles anos se passaram, aqueles anos atormentaram a Ana, mas Ana sabe que se ela colocar nos pés do Senhor, o Senhor vai dar resposta para Ana. E como é que você está resolvendo o seu problema? Seu advogado está conseguindo resolver? Seu amigo está conseguindo resolver? Sua irmã, sua vizinha está conseguindo resolver? Seu pai, seu pastor está conseguindo resolver? Não vai resolver. Quem resolve este problema é o Senhor. Por isso que você tem que pegar a sua angústia, levar até os pés de Jesus e dizer, Senhor, está aqui aquilo que eu não consigo resolver. Fala para Deus, ora para Deus, diz a Deus o que você precisa. Deus está aguardando esse momento. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus está aguardando esse momento. Deus permitiu, vamos usar uma metáfora arminianista aqui, Deus permitiu, vamos dizer assim, que Ana chegasse a esse ponto, porque Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um homem para ungir reis. Você precisa entender isso aqui. O desejo que você tem não é só o seu desejo. O desejo que você tem é o desejo de Deus com o plano dele nesses dias. O desejo que você tem de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, de ficar com Deus, de estar com Deus, de resolver este problema, essa angústia, esse desejo e essa angústia serão usados como catalisador por Deus para que Deus possa fazer uma grande obra. Acredite no que eu estou te dizendo. Tudo isso não é por acaso. Essa aflição, essa angústia, essa dor vai passar. E quando ela passar, Deus vai ser honrado. Aleluia. Eucana, ele tem uma visão meio termostática. Sabe o que é um termostato? É aquela pecinha do ar-condicionado. O ar-condicionado é assim. Quando você começa a sentir calor, você mexe no controle e o ar-condicionado começa a baixar a temperatura. Quando ela chega em um determinado ponto, o termostato percebe que ela chegou na temperatura que você decidiu
E esse termostato vai controlar a temperatura, vai fazer a temperatura baixar. Se estiver fazendo muito frio, você vai aumentar a temperatura. E o termostato vai dar o limite da temperatura que você decidiu. Eucana é assim. Eucana está dizendo para Ana, Ana, por que você quer tanto? Por que você quer sonhos? Você não sabe que você é estéril? Você não sabe que você não pode fazer? E a palavra dessa semana para você foi assim, você não sabe, por que você não se aquieta? Por que você não fica tranquila? Por que você não fica calma? Isso aí não vai se resolver, já acabou. Já bateram o martelo, não tem solução, é isso mesmo, não dá para resolver. Mas eu venho da parte do Senhor como profeta de Deus nessa noite, te dizer que o homem pode ter dito que acabou, o homem pode ter decretado a sua derrota e dito que não vai sair daí, não vai passar daí, não vai avançar daí, que já chegou o limite, não tem mais o que fazer. Mas Deus nesta noite está te dizendo, o homem falou, mas a última palavra ainda é minha. Aleluia, joga fora esse termostato aí que está fazendo você se nivelar com a opinião dos outros e começa a se nivelar com a palavra de Deus. É isso que eu tenho para você nessa noite. Ana, se levanta, Ana. Se levante, Ana. Pare de ouvir a voz dos homens que estão ao seu redor e comece a ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você nesta noite. Deus está dizendo, pare de ouvir as vozes que só fazem você ficar, aleluia, estagnada, parada, deficiente. Ouça a voz daquele que pode mudar o quadro da sua vida, pode te transformar, pode te curar, pode te sarar. Deus está curando alguém aqui nesta noite, Deus está sarando alguém, eu acredito nessa palavra. Deus está transformando a vida de alguém que já disseram que não tem mais solução, que não tem mais escapatória, que não tem mais cura. Nesta noite Deus está curando você. Deus está sarando você. Deus está salvando você. Nesta noite eu decreto esta vitória na sua vida. E você não vai ficar parada, você não vai ficar parado, você não vai ficar triste e cabisbaixo. Deus está te dizendo, saia dessa posição, se levante e ore. Deus é fiel. Deus é fiel. Ana se levanta e vai orar. Quando Ana chega no templo, vai enfrentar mais um desafio. O sacerdote não entende a oração de Ana. O sacerdote não entende o momento de Ana, não compreende, é homem. Não julgue as pessoas por elas não compreenderem o seu problema. Muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas porque nós derramamos sobre eles uma esperança que nós não devemos colocar sobre eles. Nos decepcionamos com pessoas porque esperamos muito das pessoas. Eucana vai ver Ana orando, vai chegar até Ana e vai dizer, por que você está embriagada a essa hora? Dentro do templo, a resposta dessa mulher poderia ser uma resposta muito ousada. Ela poderia se defender, ela poderia até levantar sua voz e julgar o sacerdote, responder à altura. Mas o que essa mulher diz é fantástico, essa mulher é muito graciosa, essa mulher é um exemplo. E ela vai virar para ele e vai dizer, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada, porque Deus cerrou a minha madre e eu não consigo gerar. E é na minha aflição que eu venho aqui pedir a Deus uma petição e eu espero que Ele me ouça. Quando o sacerdote ouve isso, ele decreta uma bênção, uma vitória na vida de Ana. E depois daquela oração, Ana vai falar com o sacerdote disse, vai em paz. Que o Deus de Israel conceda a tua petição.
Irmãos, é a palavra de um sacerdote, um líder, representante de Deus para uma mulher. E ele está dizendo, vá em paz. E eu estou dizendo para você, vá em paz. Vá em paz. Descanse. Vá em paz. Se acalme. Vá em paz. Não desista. Vá em paz. Depois dessa noite, você vai dormir melhor. Depois dessa noite, você vai comer melhor. Depois dessa noite, você vai sair, aleluia, dessa conexão e você vai sentir a graça de Deus aí na sua vida. Você vai se sentir melhor. Vá em paz. Creia que o que você já pediu, você vai receber. Pare de viver por sentimentos. Pare de viver por impressões. Acredite no que você quer. Acredite no que você pediu e receba pela fé o seu pedido. A Bíblia vai dizer que Ana se levanta, retorna para sua casa. E é muito interessante a Bíblia dizer assim, e Ana já não estava mais triste. Nossa, isso é fantástico, porque são tantas sessões de psicólogo, são tantas sessões com especialistas para tentar curar uma mágoa, uma dor, para tentar curar uma angústia. E a Bíblia vai dizer que Ana sobe ao templo para orar. Ana sobe ao templo e ela ora, ela derrama a sua alma para Deus. E a Bíblia diz que quando ela ouve a palavra do sacerdote, ela crê, volta para casa e diz que o semblante de Ana já não estava mais como estava antes. Ana já não estava mais triste porque Ana orou. Ana já não estava mais triste porque Ana derramou a sua alma para Deus. E quando ela derrama a sua alma para Deus, Deus trabalha na vida dela. E diz a palavra que Ana foi para casa e naquela noite Ana se deitou com Elcana. E diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Ana. Aleluia. Ana parece que é uma... Eu vi um rapaz falando uma vez, não é muito bem, mas na verdade o que a Bíblia está fazendo aqui é uma... A Bíblia está facilitando para nós o entendimento quando diz que Deus lembrou-se de Ana. Não é que Deus tinha esquecido. Deus não se esquece de nada. Deus sabe de todas as coisas. Mas Samuel está dizendo, está usando um metaforismo, está usando palavras para que nós entendamos que naquele momento Deus olhou para Ana e disse, basta, nessa noite o seu sofrimento vai acabar. Nessa noite, o basta de Deus chegou para você. De agora em diante, você não vai ser mais lembrada como uma mulher envergonhada. De agora em diante, você não vai ser mais lembrada como uma mulher estéril, infrutífera, espiritualmente decaída. Você vai ser lembrada como uma mulher de Deus, uma mulher que tem o Espírito Santo, uma mulher que é reconhecida onde passa. Deus está falando para você que desta noite em diante Ele vai transformar a sua vida. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Ana. Samuel está tentando fazer uma conjectura para que a gente entenda que Deus agora está olhando para Ana e resolvendo o problema de Ana. É maravilhoso ver que no momento certo, no momento exato, Deus derrama graça sobre você. Portanto, se não chegou esse momento na sua vida, aguarde mais um pouco, suporte mais um pouco, tenha fé. Mas quando o momento chegar, e esta noite é uma noite de momento de Deus na sua vida, receba a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus está gerando em você uma certeza, e essa certeza vai se transformar em vitória nessa noite. O texto que eu li, eu vou encerrar. O texto que eu li fala do cântico de Ana. Porque Ana chorou muito. Mas a palavra de Deus diz Salomão vai dizer em um dos seus livros que há tempo de chorar,
mas também há tempo de sorrir. Aleluia. Num dos trechos que nós lemos, Ana vai dizer: Deus humilha e Deus exalta. Não despreze a humilhação do Senhor. Não despreze o momento de prova, de luta, de dificuldade. Porque se você está passando por este momento, é porque Deus tem uma vitória muito grande para entregar para você. Eucana conheceu a Ana e ela gerou um menino. Tudo que ela queria era um filho. E tudo que Deus queria era Samuel. Samuel é um dos personagens mais importantes do Velho Testamento. Samuel foi um grande sacerdote para a nação de Israel. Samuel foi um grande juiz para a nação de Israel. Aconselhou, orientou, ergueu, transformou, regeu. Samuel, além de sacerdote, além de juiz, além de profeta, além de juiz, Samuel foi um dos maiores sacerdotes da história do Velho Testamento. Talvez você esteja se perguntando, mas essa luta parece que não acaba, mas eu digo, é porque a bênção que Deus está preparando, minha irmã, meu irmão. Aprenda a ver a perspectiva divina, não é fácil, mas é possível. A bênção que Deus está preparando é muito grande. E Ele está dizendo para você, aguenta um pouco mais. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. Seu Samuel está vindo. E seu Samuel vai transformar, vai modificar, vai levantar homens. Seu Samuel não vai ser apenas uma bênção que vai ficar presa na sua família. Seu Samuel, a sua bênção, vai ser para a glória de Deus. Deus se lembrou de Ana. E Deus também está se lembrando de você. Nessa noite eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, que esteve aqui, e que vai ouvir essa mensagem durante os dias que elas estiverem postadas no canal. Eu quero te dizer que, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, acredite que Deus é capaz de transformar essa história.